Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula de artes, tá? Vamos falar hoje, terminamos, né? A arte egípcia, né? Concluímos a atividade, fizemos atividade, vocês, no caso, fizeram a atividade do livro, certo? Desculpa, meu cachorro tá latindo, não posso fazer nada, tá? Mas tudo bem. Hoje nós iremos para o capítulo 2 do livro 3, tá? Vai falar sobre a arte grega, certo? O capítulo 2 é tudo falando, relatando sobre a arte grega. Eu vou falar só sobre os tópicos do livro de vocês, tá certo? Vocês vão grifar esses tópicos e daqui a pouco eu vou trabalhar cada tópico desse, do livro. A arte grega, como eu havia falado, aí tem o período arcaico, tá? A gente vai ver a arte grega no período arcaico. A gente vai ver a diversidade da arte grega e ela vai ter o seu auge, a arte grega, no período helenístico. Nós iremos ver a relação entre a arte egípcia e a arte grega. A gente vai ver a diferença entre as duas artes, a egípcia e a grega. O período arcaico, novamente, né? O período arcaico é a arte, o desenvolvimento da arte nesse período, no período arcaico. Nós iremos ver a escultura, nós iremos ver a arquitetura, nós iremos ver o teatro. No livro de você não tem o teatro não, tá? Mas eu vou enfatizar porque faz parte da arte grega, ok, meus amores? Certo? Então, a gente vai ver essa questão da arte e a questão também da importância da arte para os gregos, né? Porque os gregos atribuíam, então, tanto os gregos, tá? Tanto os gregos como os egípcios, eles estavam tudo voltado para a arte. Tudo que eles faziam era complemento da arte, né? Os templos, para que eles criavam os templos, nessas construções, geralmente que eles criavam os templos era para enaltecer, fazer os rituais às suas divindades, tanto os egípcios, correto? Como os gregos. Só que tem uma diferença aí. Os egípcios, a gente lembra que os deuses dos deuses egípcios, ele tem uma característica antropomórfica, ou seja, é a cabeça de um animal e o corpo do ser humano, né? Tem essa questão que os egípcios, eles utilizavam, só que os gregos, já eles não, os deuses gregos, eles tinham a característica humana, eles eram, né, a característica dos deuses gregos eram características humanas. E a gente vê porque a questão da mitologia, né? Os gregos, eles trabalham a questão do mitológico, e os gregos, a mitologia foi criada na Grécia Antiga. Mitologia é um conjunto de narrativas que conta a história de deuses e heróis. Isso era tudo na Grécia Antiga, era contado por meio da mitologia, era contado por meio dos deuses, tá? Então, vários templos na Grécia Antiga foram criados em homenagem aos deuses, tá? Outra coisa também que eu quero abordar, mas não, vamos lá. Isso aqui a gente já está adentrando na aula. Bora lá. Os gregos antigos, tá? Eles se destacavam no mundo das artes, óbvio, tá certo? Porque eles se destacavam no mundo das artes, até a arte grega, ela também era se baseada no cotidiano, né? O cotidiano, gente, é o dia a dia dos gregos, tá? Aí eles se destacam, os gregos na arte se destacam na escultura, na pintura, nos monumentos arquitetônicos, né? Que impressionam esses monumentos arquitetônicos, eles impressionam até os dias de hoje. Né? Tanto é que muitas pessoas, quando vai para a Grécia, quer ver a beleza arquitetônica. Né? Ainda existem algumas ruínas, né, na Grécia Antiga, de alguns templos. Bora lá. Os artistas nesse período, tá?
eles buscavam representar através da arte, como eu já havia falado, que o cotidiano, tá? E principalmente o que? Os temas religiosos. Os temas religiosos e o tema mitológico, que foi uma característica muito importante na cultura da Grécia Antiga. As grandes obras arquitetônicas, como templos, né, por exemplo, eram erguidos em homenagem a quem? Aos deuses, né? A deusa Atena, ela tinha uma construção em homenagem, um templo em sua homenagem, né, que era a deusa da sabedoria. O Olimpo, né, que, gente, desculpa, esse é o som que tá passando aí na rua, tá? Deixa eu ver, a gente gravando, tem esses contratempos, né? Tem contratempo de zoada, dessas músicas, propaganda, carro de ovo e lá vai o trem. Mas dá para entender, né? Eles também, os gregos, como eu havia falado, né, da questão mitológica. Pronto, o Olimpo. O Olimpo foi criado em homenagem a quem? A Zeus. Zeus é quem? Zeus, para os gregos, é o deus de todos os deuses, né? Então, a mitologia grega, Poseidônio, Atenas, Artemises, Apolo, Dionísio, Hades, esses deuses, né, eles eram enaltecidos eles eram enaltecidos pelos gregos, pela população grega. E também a arte da Grécia, tá? Ela é marcada pelo equilíbrio estética. A arte da Grécia, ela é marcada pelo equilíbrio estética. Atenas foi, tá certo? Atenas é a cidade, né? São duas cidades-estados. A cidade de Atenas e a cidade de Esparta. Os espartanos e os atenienses, né? Tanto é que a gente sempre tinha um conflito, a guerra do Peloponeso, a guerra de Troia, certo? Mas a gente não vai ver isso aí. Nós iremos ver, tá? Que lá em Atenas, tá? Foi o berço de grandes e importantes escultores e pintores, ou seja, os grandes pintores, os grandes escultores, eles saíam de Atenas, tá certo? Por isso que ela foi o centro, tá? Atenas foi o centro da arte da Grécia Antiga. Então, outras importantes características da arte grega, tá? A gente podemos citar que era o quê? A valorização do ser humano. Eles valorizavam quando eles faziam nas esculturas, né? Porque as esculturas eram representações humanas. Essas representações humanas eram os deuses, ok? A questão da beleza, a questão da estética, os valores morais, tá? E a representação da natureza. Veja que os gregos, eles atribuíam tudo isso em sua arte. Agora vamos para o próximo tópico, tá? O próximo tópico está no livro de vocês, só estou me baseando por aqui, ó, porque eu peguei os tópicos do livro de vocês, né? Aí tem relações entre a arte dos egípcios e a relação entre a arte dos egípcios com a dos gregos, né? Bora lá. Essa relação a gente pode dizer, a diferença entre a arte egípcia e a arte grega. A arte egípcia, ela estava ligada ao quê? Que eu já trabalhei com vocês, estava ligada à religiosidade, tá? Ligada aos deuses. Já a arte da Grécia Antiga, tá? Estava ligada ao quê? À inteligência. A inteligência, tanto os gregos quanto os egípcios, eles representavam o quê? Cenas do cotidiano, cena do dia a dia. Os gregos representavam ainda a história da religião e da mitologia, né? Como eu já havia falado. Os egípcios tinham um objetivo político e religioso. Eles apresentavam a religião, né, e político, porque o político era o faraó. Então, eles enalteciam o faraó, que era o poder político e a religião, tá?
E os egípcios, né, ele tinha a questão da frontalidade da obra, né, que eu expliquei para vocês, que eles faziam essa questão da frontalidade. Eles usavam a questão da geometria nas pinturas, né, o perfil, né, que eles utilizavam muito. Já os gregos era restrito, tá? Já os gregos eles eram restritos, eles representavam o ângulo de uma vista, tá? Nas suas estátuas. Os ângulos eram vistos nas suas estátuas, que eram feitas de quê, gente? O material que os egípcios utilizavam era um mármore. E depois eles passaram a utilizar o bronze. Gente, eles representavam o naturalismo. Os gregos representavam o naturalismo. Muitas esculturas gregas, elas representam nu, que é o natural. Só que eles não veem esse nu natural como um lado profano, né? Eles viam que era uma obra de arte, ok? Aí eles vão se destacar na arquitetura, tá? Na arquitetura, naquelas construções, foi representada os templos, monumentos, aí vinha, né? Os egípcios, templos, monumentos, palácio, pirâmides. Os egípcios faziam tudo isso em blocos de pedra, correto? E era muito comum. Os gregos, bora lá, a gente tá fazendo uma comparação, né? Já os gregos, eles faziam o quê? Eles faziam templo, os gregos faziam representações geométricas, os gregos... A arte que a gente estava mencionando, né? A arte egípcia era a arte que estava voltada, né, para a questão da religiosidade. Só frisando aí, a arte egípcia estava voltando para a questão da religiosidade e a questão até mesmo da política. Já a arte grega, né, ela estava relacionada, ela representava, né, características antropocêntricas, tá? Mesmo quando representava os deuses, os gregos, eles representavam os deuses, tá? Mesmo assim, os deuses, eles possuíam características humanas, como eu já havia falado outrora. E havia a valorização, tá certo, do belo, tá? A arte grega muitos dizem que a arte grega é mais elevada do que a arte egípcia, tá? Mas a gente sabe que em termo, de acordo com a sociologia, de acordo com essa questão da cultura, de acordo com essa questão da arte, cada arte, ela tem a sua importância. Tanto a arte grega, ela vai ter a sua importância, quanto a arte egípcia vai ter a sua importância, e ambas, cada uma, vai ter a sua característica específica, né? Então a gente vê algumas características, né? A construção de templos, a pintura, a gente vai ver, tem na pintura grega, né, quanto na pintura egípcia, eles vão utilizar técnicas de pintura, tá? Uma técnica de pintura até mesmo nos vasos, a pintura negra, a pintura vermelha, né? A gente vai falar isso na próxima aula, tá? Espero que vocês tenham compreendido este assunto sobre a arte grega, tá? E a gente fez uma comparaçãozinha, tá? De acordo com o livro de vocês, tá? Vocês grifam lá e vou passar uma atividade para vocês fazerem, que é uma síntese. Essa atividade é uma síntese do que eu tô falando, tá? Ok? Fiquem todos com Deus, façam a atividade proposta, tá bom? E até a próxima aula. Tchau!